cofrador não pode criar a regra. A regra está lá na legislação. O contribuinte não pode criar a regra. Então, você tem que seguir aquele roteiro que a lei trouxe para nós. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Evox Podcast. Este episódio de hoje vai dar o que falar, hein, moçada? Para quem assistiu o episódio anterior, a gente discutiu aqui transação, desoneração do passivo tributário, situações de dívida na Receita e na Procuradoria, por que um contribuinte tem um benefício e outro não tem, e o de hoje será reclassificação da capacidade de pagamento. Meu nome é Darcy Júnior, sou tributarista, especialista contábil, sócio do Grupo Evox Fiscal e mais uma vez estou aqui com meus dois sócios na bancada. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gersino. Fiquem à vontade, senhores. Olá, pessoal. Meu nome é Gersino Neto, sou tributarista, especialista em negociações de dívidas tributárias. E, mais uma vez, com a ilustre presença aqui do meu sócio Rodrigo e Darcy Júnior. Vamos lá, vamos falar bastante aí de revisão de Capag para ajudar vocês num tema tão relevante. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Teodoro, sócio do Grupo Evox, especialista em direito tributário, com ênfase em contencioso, e realmente o assunto de hoje é de extrema relevância para os empresários, revisão da capacidade de pagamento. Senhores, a quem está nos ouvindo, queria que... A gente sabe que vai encaixar para muitos de vocês essa situação aqui. Verdade. Nós terminamos o último episódio dizendo por que alguns contribuintes têm um benefício e outros não. Mas às vezes o valor do débito é o mesmo. Às vezes o setor é o mesmo. Às vezes o tamanho da dívida, enfim, tudo, o regime é o mesmo. Mas por que um tem uns benefícios diferentes de outros? Então, aí surgiu a situação da reclassificação da capacidade de pagamento. Então, Gersino, eu queria que você iniciasse, primeiro, o que é capacidade de pagamento, como que são classificados esses clientes, e que parâmetro, e daqui a pouco a gente fala de o que deve ser feito no meio do caminho. Perfeito. Vamos lá. Só vou fazer um adendo aqui, rapidinho, para o pessoal que não assistiu o episódio anterior. Nós falamos de desoneração de dívida tributária. O que é isso? Negociação de dívida tributária com o fisco. E no episódio nós tratamos da negociação com a União, tá? Das dívidas federais. E importante vocês saberem, para quem não viu o episódio anterior, que na negociação é permitido um desconto de até 70% do valor da dívida, 100% de desconto em multas, juros e encargos, e o parcelamento facilitado em até 145 parcelas. Inclusive, esse parcelamento pode ser até ajustado, viu, pessoal? Eu posso ter uma parcela linear, eu posso ter uma parcela onde eu começo pagando um valor menor e depois a parcela fica um pouco mais alta. De acordo com o caixa da empresa, você pode adequar isso com o fisco, tá bom? Vamos lá, Darcy. Capag, o que seria essa bendita Capag? Por que às vezes o empresário senta numa mesa, num jantar, em um encontro, uma palestra com outros empresários e fala: rapaz, eu negociei minha dívida, tive X% de desconto, X benefício, usei prejuízo fiscal, isso. Aí você fala: rapaz, eu devo também, nós somos do mesmo setor, é o que você falou, mesmo valor de dívida, eu não consegui isso que você conseguiu. Por quê? Qual que foi a diferença? Qual o motivo, né, Rodrigo, que impactou para que eu não tenha tido esses mesmos benefícios que você teve? Sim. A mesma oportunidade. O que acontece na prática é que todos nós contribuintes somos classificados através de uma capacidade de pagamento presumida que o fisco traz. Por que presumida? Porque o fisco, no caso a PGFN, ela analisa alguns documentos fiscais do contribuinte, é a partir dali que ela tira essas informações, e com essas informações ela faz uma classificação baseada no faturamento da empresa. Então, se eu faço algo baseado exclusivamente em faturamento, essa é lógico que tem outras informações, tá, pessoal? Mas a informação mais relevante para ela é o faturamento. Obviamente que eu não estou analisando fatores importantíssimos, como o custo operacional, como endividamento bancário, endividamento com fornecedores, endividamento com outros órgãos até, porque às vezes o sujeito está devendo à União,
né, a Receita Federal, a PGFN, mas ele também está devendo o Estado, ele está devendo ICMS. Às vezes é uma empresa de serviço está devendo ISS, e isso tudo não está sendo analisado nesse momento. Então, como que seria essa CAPAG, Darcy? Ela seria classificada, ela é classificada em A, B, C ou D, onde a empresa ou a pessoa física que é classificada como A, uma capacidade presumida A, ela não tem benefício porque a União entende, né, o fisco entende que ela tem condições de pagar a dívida, ok? Enquanto o sujeito que é classificado como D, esse sim tem todos os benefícios possíveis, que são aqueles que eu falei, 70% de desconto na dívida, no máximo 70%, parcelamento facilitado e etc. Então a CAPAG é isso, ela é uma classificação interna, é um rate interno, onde o contribuinte ele tem ali, a partir daquela informação, a possibilidade de ter benefício na negociação ou não. Ok, então ao contrário, que você falou de rate aí, que é muito utilizado para banco, financiamento. No banco, quanto melhor o rate, mais desconto. Na procuradoria, quanto melhor o rate, menos desconto. Tá ok? Tá ok, pessoal? Vai pensando nisso. E eu queria reforçar essa situação do rate aqui com você. De quanto em quanto tempo é classificado? Isso seria a primeira situação. E aí você disse que, ok, tem empresas com o mesmo faturamento, que tem um rating A, e às vezes empresas com o mesmo faturamento, que tem um rating D. A segunda, o cliente que não tem aquilo, ele tem que engolir e fazer daquela forma, ou ele tem alguma... como é que funciona essa solicitação de pedir procuradoria? Reveja o meu caso aqui e mantenha o mesmo benefício que o meu vizinho aqui tem. Como é que funciona isso? Darcy, dentro do que você acabou de falar, por que uma empresa tem as mesmas características que a outra e ela não tem os mesmos benefícios que aquela empresa A teve e etc. O que acontece é que a PGFN ela analisa essa capacidade de pagamento, que é classificada A, B, C ou D, através de documentos fiscais muito vinculado ao faturamento da empresa, sem analisar outros fatores, como custo operacional, endividamento bancário, endividamento com outros órgãos, endividamento com fornecedores e etc. Então, acaba que gera, de fato, essa percepção ao contribuinte, né? Eu tenho a mesma situação que o outro, mas não tenho benefício. Você falou que ela é classificada, mas qual que é a periodicidade? Pode ter anual, mensal? Como é que, de quanto em quanto tempo? Essa classificação ela ocorre mensalmente. E isso é estranho falar isso, porque às vezes o contribuinte fala, eu sou A e sou A desde janeiro do ano passado. Sim, como é que é? sim. Não quer dizer que no mês seguinte a PGFN é obrigada a mudar a sua classificação. Ou o DRE dele não alterou e continuou mesmo, por que eu... Exatamente. Eu faturo 1 milhão e venho faturando 1 milhão. Então, ela vai manter a sua classificação. Em cima disso que você disse, que essa capacidade realmente é presumida em cima dos lançamentos fiscais e contábeis que o empresário, né, que a empresa transmite todos os meses ali. Então, entra faturamento, patrimônio, por isso, por ser uma capacidade presumida, ela não reflete a realidade econômica efetiva daquela empresa. Então, é em cima disso que o contribuinte tem que pleitear com melhores condições, porque nem sempre aquela capacidade presumida pelo fisco condiz com a realidade financeira daquela empresa. Quando dissemos que ia fazer o episódio sobre reclassificação da capacidade de pagamento, teve algumas perguntas e uma é o seguinte: se eu tenho um rate bom em banco, eu poderia ter um rate ruim, uma classificação D dentro da procuradoria? Tem a ver uma coisa com a outra? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria, situações idênticas de faturamento, dívidas, mas um tem um patrimônio maior que o outro. Faz também diferença nessa situação de reclassificação? Enfim. Sim. Isso tudo vai interferir na análise do fisco, tá? Vamos imaginar uma situação. Eu tenho um contribuinte que ele tem um faturamento muito alto, tá? Porém, esse contribuinte, ele tem dividendos, né? Ele tem dividendos muito baixo. Ou seja, ele tem uma reserva de investimento, né? Ele tem uma reserva de capital interno na empresa dele elevadíssima. Obviamente, a PGFN vai entender o quê, Darcy? Esse sujeito tem uma capacidade de pagamento elevada. Pessoal, para quem quando ele disse dividendos aqui, é aquilo que foi de retirada para o sócio. Às vezes ele não fez a retirada, mas deixou. Não quer dizer também que o dinheiro está disponível na empresa. Às vezes ele pegou aquilo ali para pagar uma dívida, e às vezes o fisco, a PGFN, entende que o dinheiro está lá
disponível para utilizar em algum momento, tá ok? Mas pode continuar. Perfeito. Vamos pensar um caso aqui prático, que a gente já fez revisão de capacidade de pagamento. Transportadora. Né? Nós fomos analisar uma transportadora, ela estava classificada como A, ou seja, ela tinha, aos olhos do fisco, na capacidade presumida, condições de pagar a dívida, sem desconto, sem benefício. E o que estava elevando a capacidade de pagamento daquela empresa? Os veículos daquela transportadora, porque ela considerava aquilo, dentro do seu balanço, né, como patrimônio, obviamente, como ativo. Porém, não é um ativo disponível. Porque se eu pegar esse veículo da transportadora, por exemplo, o caminhão, e dispor desse caminhão em prol de pagamento dessa dívida, o que vai acontecer com a transportadora? Ela vai parar de gerar, de operar. Então, eu não poderia considerar que aquele patrimônio era algo disponível. Mas a procuradoria entende o seguinte, opa, tem uma carreta ali, você me deve 10 milhões, mas fatura 100 mil, mas tem 30 milhões de carreta, é recuperável, então sua classificação é A porque eu tenho de onde tomar, é mais ou menos assim. Exatamente. Perfeito. É porque é uma análise, né, que não é feita por um humano. Imagina só, a PGFN, se ela fosse analisar de forma manual cada um de nós contribuintes. Isso é impossível, né? Ainda mais com a quantidade de procuradores que a Procuradoria dispõe. Então, como que essa análise é feita? Através de robôs, através de inteligência artificial. Então, ela cruza dados fiscais e ela, imagina só, eu tenho um balanço com várias carretas nesse balanço. Então, o meu ativo está altíssimo. Se eu tenho ativo, se eu tenho patrimônio, eu tenho condição de pagar a dívida. E, na verdade, na prática, o caixa da empresa não representa isso. Às vezes isso acontece então mesmo que o fôlego esteja péssimo, não tem dinheiro em caixa, mas tem de onde tirar, ela vai lá e considera aquilo, ou seja, você fica sem benefício. Eu entendi. Às vezes, então, o que você quer dizer? Às vezes eu tenho um vizinho meu, um outro contribuinte, que tem a mesma situação de dívida, ele não tem o mesmo patrimônio que eu, às vezes até tem um faturamento maior, mas tem um desconto maior dentro da procuradoria, justamente por não ter patrimônio. Por não ter disponibilidade. Aos olhos da procuradoria, ter disponibilidade de pagamento, então, né? Porque essa análise de capacidade de pagamento, ela é mensurada ao longo dos próximos 60 meses. Então, o que a PGFN analisa é, ao longo dos próximos 60 meses, quanto esse contribuinte consegue me pagar? O que ele tem de patrimônio disponível para pagar essa dívida? Então, é o que você falou. Vamos imaginar, ainda falando do exemplo da transportadora. Eu tenho uma transportadora com faturamento de 1 milhão, com várias carretas. Eu tenho uma transportadora que fatura 1 milhão, mas é tudo terceiros, né? Os fretistas. O que vai acontecer na prática? Um tem muito patrimônio e o outro não tem patrimônio. Mas, na prática, a situação financeira do que tem patrimônio talvez está pior do que aquele que não tem. Às vezes o lucro líquido do que não tem os caminhões disponíveis é maior do que o que tem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que demonstrar que é exatamente o que o Rodrigo falou. Se ela faz uma capacidade de pagamento presumida, eu tenho a oportunidade de fazer uma análise da capacidade de pagamento real do contribuinte? E é isso que é preciso fazer. Diante disso, e ainda dentro do caso prático, a dúvida, que aí eu faço a pergunta aos senhores, esse procedimento de revisão de capacidade de pagamento, ele é feito via administrativa, via judicial? Qual o contribuinte que pode pleitear essa revisão da sua capacidade de pagamento? Existem alguns critérios para isso? Eu direciono a pergunta aos senhores. Maravilha, você fez bastante pergunta aí no meio de uma, né? Mas vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. O que acontece, Rodrigo? Claro, nós temos... primeira pergunta que você fez. Como que é o procedimento? É administrativo ou é judicial? Exato. E é interessante, depois até o Darcy às vezes pode falar um pouco disso antes de responder as outras perguntas, é porque existe uma lenda urbana que se eu faço algo contra o fisco, se eu entrar com um processo contra o fisco, se eu judicializar contra o fisco, eu vou ser penalizado, eu vou entrar numa lista negra, né, assim, Darcy? não mexa comigo, eu não mexo com você, né? Não mexa comigo, até o Darcy que lida muito aí com a área contábil, você vê ainda bastante profissionais enxergando dessa forma, né? Assim, a gente comenta disso nos nossos bate-papos. Nós vamos, só para deixar nós vamos falar de apuração de crédito, porque onde esses contribuintes têm medo é apuração de crédito, é mexer na enxame de abelha. E nós vamos falar sobre isso, eu apuro um crédito, eu estou chamando a receita para dentro da minha empresa, enfim, essa situação... É porque o fisco, na sua própria atribuição, né, se a gente for pensar o órgão em si, ele faz o lançamento tributário, ele cobra, ele fiscaliza, ele julga quando tem algum litígio, quando tem alguma dúvida, ele é o órgão que julga, e ele tem
é poder de polícia, ele tem poder de, numa execução fiscal, tomar seu patrimônio. Então, realmente, existe esse receio do contribuinte em adotar algum procedimento ali para conseguir algum benefício, com medo de chamar o fisco para dentro da sua empresa e ser penalizado por algum motivo. É mais ou menos assim, declara para mim, mas eu sei quanto você me deve. Se fizer errado, eu vou te pegar. Exato. É mais ou menos dessa mais forma. ou menos isso que é a lógica. Então, o procedimento ele é administrativo, tá? Não existe essa ideia de que haverá uma retaliação, pelo contrário. E olha como é que é interessante a coisa na prática. A Procuradoria está muito aberta para isso. Muito aberta para esse tipo de procedimento. O que a Procuradoria quer, na prática, é me prove. Então, ok, eu estou te classificando como A por esse motivo. Você não concorda. Então, me traz a sua realidade, porque eu não tenho acesso a isso e nem tem como ter. Porque se eu for fazer isso para todo contribuinte, eu não vou conseguir classificar ninguém. Ou eu vou classificar uma meia dúzia, eu não vou ter tempo para olhar os demais. Então, é um procedimento administrativo, tá? Por incrível que pareça, nós não tivemos até então a necessidade de nenhum desses procedimentos ter que demandar na via judicial. Ou seja, já é um procedimento disponibilizado pela própria PGFN. Pela própria PGFN, exatamente. Então, dentro do próprio portal da PGFN do Regularize, já existe um campo, né, um ícone próprio para revisão de capacidade de pagamento. Tá, mas aí vocês... Ok, então vocês disseram que é possível solicitar essa reclassificação. Mas acontece algum estudo antes dele? Porque ele, de fato, todos são merecedores ou precisa de uma entrevista, uma coleta de documentos? Como que eu vou saber defender? Porque a gente imagina, pelo que você disse, que, exemplo, eu tenho 1 milhão de clientes e eu tenho uma ferramenta que faz uma presunção da capacidade de pagamento. E agora nós vamos humanizar o que não vai ser mais presumido, agora vai ser real a capacidade de pagamento através de uma defesa. Então, a pergunta que eu faço para você agora seria o seguinte: todos são merecedores ou precisa estudar, entender o caso dele e, se ele for merecedor ou não, como que inicia? Qual documento? O que a gente manda para a Procuradoria e o que a gente coleta do cliente? Perfeito. Darcy, o que acontece na prática é o seguinte: antes de fazer qualquer pleito para a PGFN, nós internamente vamos analisar todo um cenário econômico da empresa. Então, além de análise da documentação fiscal, nós vamos fazer uma análise econômica dessa empresa. E é interessante que, apesar de na mesa que nós somos 3 especialistas tributários, nós precisamos, obviamente, no nosso time de ter economistas, temos engenheiros, tem outros colaboradores, né, de outras disciplinas, para poder compor esse trabalho. Porque eu, né, não tenho capacidade, né, não tenho know-how para desenvolver uma análise econômica de uma empresa. Eu vou fazer a análise tributária, mas econômica não. Então, o que nós temos que fazer na prática? Só um pouquinho. Então, isso responde algumas perguntas do último episódio. Houve alguns comentários no sentido... meu contador consegue fazer isso? Tá, ok. Mas o que o Gersino acaba de dizer, pessoal, é um produto tributário, contábil, perito econômico. Então, se o seu contador for tudo isso em apenas uma mesa, ele consegue fazer, tá ok? Mas só para a turma entender, porque às vezes coloca o meu contador em xeque, por que eu mesmo não consigo fazer? Ele, enfim, ou o meu advogado, ou o meu contador. Então, são 3 especialistas para resolver um problema só. Isso, 3 ou mais, talvez, né? O que acontece é, como que como você citou, o contador ou o próprio advogado vai fazer uma análise econômica da empresa, não é a atribuição dele. Ele na disciplina, né, quando ele estava sentado lá no banco da faculdade, ele não foi treinado para isso. Então, o que nós vamos fazer na prática? Fazer um levantamento de toda a situação econômica da empresa, cruzamento de dados entre faturamento, despesa, custos, endividamentos, patrimônio disponível, depreciação, né? Inclusive, nesse exemplo prático da transportadora que você utilizou, a depreciação foi um item determinante para isso naquela negociação. Exatamente. Esses dias eu conversei com um um contribuinte, cliente, e ele disse que tentou, obviamente não conhecia ninguém que fazia esse trabalho, e pediu para o contador fazer uma redação da empresa dele. Aí nessa redação, obviamente, tinha os caminhões, que a Procuradoria já sabe,
o patrimônio que a Procuradoria já sabe, o faturamento que a Procuradoria já sabe e a historinha. Eu falei, olha, a redação não é laudo pericial de defesa para reclassificação. E algumas outras pessoas simplesmente pedem o desconto. Então, aí eu queria perguntar para você o seguinte, nesse momento, é mais importante o laudo contábil, um laudo tributário ou um laudo de perito econômico? E esse laudo de perito econômico, você já disse aí da questão do patrimônio. Existe também um pedido lá dentro, fazendo alguma conta, um planejamento futuro, falou, a minha empresa vai valer X. Na prática, como é que chega isso para o procurador? Vamos lá. Sem dúvida alguma, o laudo tem que ser de um economista. Pode até, às vezes, num comentário... alguém que está nos acompanhando fala, peraí, a minha empresa, o meu contador fez e deu certo. Ok, né? Tá? Sim. Pode acontecer. Agora, é natural que um economista tenha uma capacidade maior de entendimento de uma análise financeira de uma empresa do que o próprio contador, do que o advogado da empresa. Isso é natural, tá? Então, obviamente que se é um economista que está fazendo essa análise, isso tem uma robustez maior, sem sombra de dúvida. Inclusive para a própria procuradoria, tá? Porque, por exemplo, no caso nosso da Evox, o nosso laudo, né, o laudo que a gente apresenta para demonstrar a capacidade de pagamento real, ele é assinado por um perito econômico certificado. Perfeito. Né, que faz parte do nosso time. Então, isso tem um peso, obviamente, maior, porque você está falando de um profissional da área, né? Fato. É importante frisar nisso, porque não dá para inventar informações, né? Exato. Realmente, para a gente pleitear Isso, uma alteração da capacidade de pagamento do contribuinte, a gente tem que tratar com documentos e fatos reais. Então, não dá para inventar informações, inventar números a fim de pleitear uma condição mais benéfica. Por isso, a importância do que o Gerson acabou de dizer, de ter um perito certificado, que o documento dele tem fé pública, para a gente pleitear essa revisão junto ao fisco. E mais do que isso, né, Rodrigo? Essa é a importância de você ter profissionais de multidisciplinas. Porque a revisão de CAPAG, nós estamos falando aqui do laudo, que é importantíssimo. Mas eu tenho a petição, que aí eu preciso de um advogado para redigir ela. Sim. Eu tenho os documentos fiscais que acompanham, que aí dentro da nossa equipe tem a parte contábil que vai analisar toda essa documentação. E assim por diante, porque o que o Rodrigo falou é exatamente o que acontece na prática. Um dos termos que o contribuinte assina quando ele envia os documentos é que aquilo tudo que ele está trazendo para a análise da Procuradoria é verídico. Então, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, nós estamos falando de um procedimento que é estritamente regido por uma lei, onde nós vamos fazer uma análise que é estritamente dentro desses preceitos legais. Ou seja, não tem a possibilidade de inventar informação e apresentar um documento que não seja verdadeiro para a PGFN. Até não vou falar que não tem essa possibilidade. Tem, só que você está incorrendo num crime e não é o que a gente está trazendo aqui. Então, quando a gente analisa um cliente, contribuinte, que nós identificamos que não há a possibilidade da revisão de capacidade de pagamento para esse contribuinte, nós vamos, obviamente, trazer isso para ele e apresentar esse resultado. O resultado da sua empresa, nós não vamos conseguir fazer essa revisão, porque, de fato, a capacidade de pagamento real da sua empresa condiz com a presumida. E isso volta naquele assunto que a gente falou sobre o mito, né? Sobre a lenda de não mexer com o fisco, não mexa comigo, eu não mexo com você. Porque se você está bem assessorado, com profissionais competentes para aquilo, você não está inventando informações, você não corre risco nenhum de pleitear alguma condição de negociação mais benéfica. Muito pelo contrário, é o que o Jason disse. Se tem a lei, você está no seu direito de pleitear isso. Exato. Você não pode abrir mão. Então, por isso a importância de contar com profissionais qualificados, de não inventar informações, de saber exatamente como pedir e qual que é a legislação por trás daquilo, para que realmente você não corra risco no momento que você está pleiteando algo com o fisco. Só para colocar o pessoal que está nos assistindo alinhado com o discurso até agora e até antes de fazer a próxima pergunta, é assim. Então, a gente entende que aquele contribuinte que é recuperável, 0 desconto. Aquele que é irrecuperável, muito desconto. Vamos pensar mais ou menos assim. O desafio aqui é tentar fazer aquele que está sendo enxergado com menos desconto, de reduzir a capacidade de acordo com a real e não com a presumida,
de tal forma que ele possa ser reclassificado de A para B, ou para C, ou para D, ou às vezes até reduzido uma capacidade de pagamento que às vezes seria de 10 mil para 5 mil, e assim ele conseguiria mais desconto, tá ok? Então, só para a gente alinhar, esse é o desafio da reclassificação da capacidade de pagamento, que é feito por contadores, tributaristas e perito econômico, ponto. Agora, eu já vi pessoas fazendo a seguinte pergunta, aliás, afirmação. Coloca qualquer coisa que o procurador não entende nada. Isso é verdade? Com certeza não. Primeiro que nós estamos falando de profissionais com a capacidade intelectual altíssima, né? O concurso para passar para ser um procurador, ele é um concurso disputadíssimo para ser um procurador. Então, com certeza, nós estamos lidando ali com pessoas extremamente competentes. Pelo contrário. E conhecedoras do tema, né? Então, o procurador, nesse momento, é o que a própria procuradora citou numa palestra que o Rodrigo acompanhou, que a gente falou no episódio anterior, que humanizou esse procedimento todo que nós estamos falando, humanizou a tratativa entre fisco e contribuinte. Mas não pense que do outro lado, meu amigo, está um ser humano como não, é extremamente inteligente e competente. Querer colocar uma depreciação maior do que está, por exemplo, no comitê de pronunciamento contábil, ele vai dar com a cara nos dentes, não vai... Lógico, é lógico. Ele vai falar, meu amigo, isso não... Porque parta do seguinte pressuposto. Empresário, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que se refere a tributo, existe um princípio máximo, que é o que a gente... que é nomeado no meio jurídico e acadêmico como princípio da legalidade. Então, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, a lei traz a regra. O procurador não pode criar a regra. A regra está lá na legislação. O contribuinte não pode criar a regra. Então, você tem que seguir aquele roteiro que a lei trouxe para nós. Agora, imaginar que o procurador não tenha condições de analisar aquele documento, de fato, quem fizer isso não está sendo nem um pouco inteligente. Eu queria pedir aqui um ou dois exemplos daquele que o contribuinte já ia fazer aquela negociação sem desconto nenhum e talvez por uma teimosia, às vezes nem queria ouvir, eu não sei, você vai falar aqui agora, e aceitou ouvir, tentar e conseguiu. Existe alguma situação nesse caso? Eu vou te dar um exemplo melhor do que você me pediu. Nós temos casos práticos de contribuinte que tentou via a contabilidade, não que a contabilidade dele não seja competente, por conta do que a gente falou de um procedimento multidisciplinar. Então ele sabia que podia e tentou. Sabia que podia, tentou, Entendi. Não teve êxito, a procuradoria indeferiu o pedido dele por falta de robustez e de documentações, etc. Tá? O que ele fez? Parcelou a dívida de forma convencional, estava pagando a dívida adimplente. Assumiu a dívida total. Assumiu a dívida, pagando. Nós analisamos a documentação desse contribuinte. O que nós identificamos nessa análise? Que esse contribuinte ele tinha um faturamento alto? Sim. Só que é uma empresa que ela reinvestia muito no seu próprio negócio. Ou seja, todo o capital que ela faturava, praticamente voltava para o próprio negócio a título de reinvestimento. Ou seja, esse capital não ia para o bolso do sócio. Ou seja, o capital está disponível dentro da empresa, mas como investimento e não como patrimônio disponível. Isso não estava numa conta do banco. Tá? E aí nós, através de uma análise desses profissionais, demonstramos isso para a Procuradoria. E uma empresa com débito de 22 milhões, quase 23 milhões, nós conseguimos fazer a revisão de capacidade de pagamento de A para D e houve um desconto de 10 milhões e 800, onde já havia sido parcelado, estava pagando. Então, olha para você ver o que é possível se fazer. Então, você é empresário, contribuinte, que eventualmente já negociou seu débito, já parcelou, ou até mesmo já tentou o procedimento da revisão de capacidade de pagamento e está lá pagando sua dívida, não... se desespere. É possível você buscar um profissional que tenha no seu corpo técnico essa robustez, essa quantidade de profissionais de várias disciplinas para fazer novamente uma análise dessa possibilidade. É lógico que nós podemos analisar um caso e falar assim, de fato, se você não teve sucesso, porque de fato você está na capacidade de pagamento adequada para o seu faturamento. E o que fica evidente é que realmente para a propositura desse procedimento tem que se fazer uma análise prévia árdua, né? Tem que se realmente envolver todos os profissionais, envolver a contabilidade, envolver o financeiro,
envolver o economista nesse procedimento preparatório para fazer a propositura dessa revisão da capacidade de pagamento, porque isso é fator determinante para realmente ter o êxito daquele pedido. Porque se houver alguma falha durante esse processo aí, em algum documento não foi elaborado como deveria ter sido elaborado, a chance de não ter êxito é muito grande. Vai negar. E o que o Rodrigo está falando é o que acontece na prática. Ele está falando isso exatamente porque é o dia a dia dele. Quando você vai fazer essa análise, não é simplesmente me dar esses documentos aqui, empresário, que eu vou analisar e emito laudo. Não. É feito reuniões com a equipe do Exato. Em alguns né? casos, são necessários fazer correções de lançamentos que foram feitas da forma indevidas ou incorretas realmente, para que a gente chegue naquele número, naquele documento real, que realmente reflita a realidade daquela empresa, a realidade efetiva, para que a gente possa pleitear essa negociação da revisão da capacidade de pagamento junto ao fisco. Tem casos, né, que a gente nem protocola, não chega nem a protocolar, porque fala, eu não tenho documento suficiente que eu consiga comprovar essa situação. Nós demos aqui exemplos de dívidas de milhões, mas às vezes tem alguém que está nos ouvindo e tem uma dívida de 50 mil. Então, e a gente também vê muitas pessoas falando em venda de laudo. Tá, mas então a pergunta que eu faço é a seguinte: cliente pequeno, não um cliente pequeno, dívidas pequenas. E obviamente, isso pequeno varia de empresário para empresário, mas vamos dar um exemplo de uma dívida de 50 mil. Seria cabível uma reclassificação para uma dívida desse tamanho? Claro. Na verdade, a legislação não traz nenhum piso, nenhum teto para a possibilidade de revisão da capacidade de pagamento, tá? Então, eu posso revisar a capacidade de pagamento independentemente do valor da minha dívida, tá? E, inclusive, né, você até falou da última pergunta, mas antes da gente finalizar, fala só um pouquinho, porque teve muitos casos que você, junto com a equipe contábil, fez muito, trocou muita informação com a parte econômica, né, que analisa o laudo, sobre depreciação, a diferença, porque às vezes o sujeito fala assim, não, mas a depreciação eu já apliquei lá no meu PIS e COFINS de 5 anos, você está falando de um bem que eu tenho há mais de 20, e etc. Fala um pouquinho para nós dessa parte contábil, só para às vezes quem está nos vendo aqui tem essa concepção, mas eu já usei a depreciação, eu já fiz isso. Não, perfeito. Imagina que você vai vender uma empresa sua, você vai fazer o trabalho de M&A e você tem que fazer rapidinho. Pessoal, M&A é o trabalho de análise para venda da empresa, tá? E você precisa fazer um valuation, que é o valor futuro da sua empresa, né? Tá ok, daqui X anos e aí vai. Esse é o valor, seria o valor da empresa futuro. Ponto. O laudo, nós vamos fazer um valuation. Por quê? Porque a dívida vai para 120 meses. E a gente via muitos laudos aqui que não era considerado isso. Sabendo que eu estava fazendo parcelamento em 120 meses, eu não considerava um valor de depreciação. Mas espera aí, então eu tenho uma transportadora, eu tenho uma carreta já usada de 10 anos, já foi feito todo o lançamento, toda a depreciação. E aí? Aí, nesse caso, nós vamos ir para o Comitê de Pronunciamento Contábil, que cada contribuinte determina o tempo de depreciação para ele mesmo. Por exemplo, um empresário de uma usina de cana, talvez o caminhão para ele dure 10 anos, mas para uma transportadora de veículos talvez dure 40. Então, cada um determina o tempo de depreciação para você. Então, foge um pouco da escrituração básica e vai para o Comitê de Pronunciamento Contábil. De repente, é bom a gente ir para uma linha, para um contribuinte e talvez para outro de uma forma diferente. E eu acredito que aqui vai o X da questão. Porque laudo, a gente vê muito mercado fazendo laudo, muito mercado vendendo laudo, mas resposta positiva é outra coisa. Então, a questão não está no fazer o laudo, está em ter êxito na reclassificação. Talvez tratar como valuation, tratar como depreciação de pronunciamento contábil, enfim, isso faz toda a diferença no final. Tá respondido? Creio que seria mais ou menos isso, né? E envolve outras situações, de repente a gente discute em outros episódios. Exatamente, tudo que nós debatemos aqui hoje reforça um ponto, né? O contribuinte, no momento de fazer uma regularização de dívidas tributárias, ele tem que ter uma visão macro do seu negócio. Não adianta ele olhar só para PGFN, só para RFB, só para o faturamento declarado nos seus SPEDs. Então ele tem que primeiro, contar com profissionais qualificados para isso, mas olhar para uma visão macro, desde depreciação, lançamentos contábeis, faturamento, endividamento, para que ele consiga, diante desse cenário, poder pleitear uma revisão da capacidade de pagamento para ter maiores descontos. Então, se ele não tiver essa visão macro, a chance dele não ter êxito lá no final é muito grande. Perfeito.
Senhores, creio que vai ter muitas dúvidas nos comentários e vocês vão me ajudar a responder todas elas, hein? Tá ok? O pessoal de casa fica à vontade para tirar todas as dúvidas de vocês. Vou agradecer mais uma vez. Obrigado. O tema de hoje realmente é polêmico e eu tenho certeza que salva muitos empresários. Vocês já salvaram, espero salvar muito mais daqui para frente. Obrigado, senhores. Com certeza. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Obrigado.